Eu gostaria de lançar aqui para o grupo, né? Acho que é a provocação aqui das práticas, né? Alternativas, complementares, qual é o outro nome? Integrativas, né? Não sei se a Arlete poderia ajudar um pouco, falar um pouco sobre isso. Pode, não pode? Como é que é isso, né? A gente ouve por aí, né? Alguns psicólogos aí, né? Praticando aí os florais, né? Pois é, tarô também gente. Então, né? Mapa astral, tarô, como é que são essas coisas, né? Como é que isso acontece? Olha, galera, logo direto. Alguém quer falar alguma coisa sobre o tema? Se alguém já viveu essa experiência. Se já utilizou, se utiliza na prática. Calma que ninguém vai ser processado. Não. Estamos no meio neutro. Já viu. Não? Conhece alguém? Não, eu só estava fazendo aqui uma observação que é muito interessante que tudo tem que ter uma base científica, né? Eu acho que você tem que comprovar se aquele atendimento que você faz, né, a partir de um estudo anterior, se aquilo é eficaz ou não. Então, assim, é muito interessante que eu vejo, né, eu trabalho numa instituição pública, e a gente conversa muito lá com os profissionais. E as pessoas têm uma linha de atendimento, cada um tem uma linha de atendimento diferenciada, tudo bem, né? Mas o que às vezes a gente tem a sensação que daqui a pouco as pessoas, com respeito à questão da religião de todo mundo, mas é interessante que a gente está percebendo que a gente não tem base científica de nada, que muitos atendimentos parece que eles são inventados, né? Não sei se eu posso dizer assim, né? Parece que as coisas se inventam, né? Hoje você tem psicólogo fazendo auriculoterapia, você tem psicólogo exercendo diversas práticas no seu cotidiano, e eu acho que não é de uma forma séria. Né? Então, quando eu estou falando, pedi para falar antes, porque eu não tenho nenhum conhecimento, não tenho nenhuma propriedade do assunto com essa questão das práticas alternativas, porque a gente vê cada dia que passa, são muitas práticas, né? São práticas da prática. As pessoas elas fazem um curso na esquina, numa portinha, e no dia seguinte elas estão aplicando aquilo como uma verdade. Então, eu acho que eu vou passar para você, e aí você vai explorar um pouco melhor e a gente vai ver junto. Bom, quando nós fizemos a divulgação, a gente resolveu. Meu nome é Zarlete, eu sou técnica também da Comissão de Orientação e Fiscalização, psicólogo do Conselho há algum tempo. Né? Algum tempo já está na conta. Bom, nós resolvemos colocar os 3 termos porque desde que se começou a discutir o uso das práticas alternativas há uns 20 anos atrás, isso foi evoluindo e foi também mudando a forma como se chamava, ou como se enquadrava esse conjunto de práticas, né? Em 92, que eu saiba, acho que foi a primeira resolução que surgiu do Conselho Federal de Psicologia, se tentou listar quais as práticas alternativas que seriam proibidas ao psicólogo de utilizar. À medida que o tempo foi passando, em 97 se refez a resolução, e é a que funciona, a que está em vigor até hoje, se viu que não temos como listar que práticas são essas no seu universo, porque eu posso, como são práticas que não têm uma regulamentação em nenhuma profissão, algumas profissões já estão autorizadas a utilizar, mas não é uma prática específica de nenhuma profissão, também são práticas que estão ao livre conhecimento, ao livre docência, não, mas digamos assim, a ensinar de forma livre. Então, eu posso
criar um curso com um nome diferente a partir de amanhã, utilizando a mesma técnica, ou com uma variação, ou incluindo o tarô, uma luz verde, e aí isso vai também modificando. A gente já tem conhecimento de alguns trabalhos científicos, de algumas profissões, tentando comprovar a eficácia de algumas práticas hoje chamadas de integrativas, né? Já temos também no Ministério da Saúde uma lista com umas 6 práticas já autorizadas como práticas integrativas. Significa que você pode utilizar em conjunto com os procedimentos tradicionais. A grande questão em relação à psicologia é que não são práticas reconhecidas como práticas psicológicas. A discussão dentro do sistema conselho não é sobre a validade científica dessas práticas, mas sobre o reconhecimento como práticas psicológicas. Então, a gente não discute se o floral faz efeito ou não faz efeito, se é correto ou se não é correto. Mas não se tem hoje uma comprovação de que essa prática se constitui como uma prática psicológica. Então, como prática psicológica, não pode ser associada ao nosso exercício, né? É possível que você queira exercer 2 ocupações diferentes e aí você também tem que divulgar isso separadamente, ou que você tente, né, aumentar o número de pessoas que vão para a academia e tentam validar essa técnica através de pesquisa, através de teses, de doutorado, seja o que for, para poder tentar validar isso dentro do campo psicológico. Hoje não é uma prática possível. Nós já temos em serviços de saúde alguns municípios que já reconhecem essas práticas para atendimento de saúde. Já temos algumas profissões autorizadas. Quer dizer, quando eu falo de algumas práticas, eu estou falando das práticas que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Floral de Bach, acupuntura, auriculoterapia, geoterapia, mas assim, algumas 6. Tarô não entra nessas, né? Então, porque quando a gente fala de práticas, pode estar na cabeça de cada um pensando numa coisa. Não, somente essas que estão listadas na portaria do Ministério da Saúde são práticas possíveis de utilização no serviço de saúde. Alguns municípios, inclusive do Rio de Janeiro, já permite a utilização nos ambulatórios de saúde do uso da terapia floral, mas não pelo psicólogo. A enfermagem já está autorizada a utilizar, odontologia, medicina também, alguns profissionais utilizam. Oi? Sim, o médico homeopata, né? Alguns municípios do nosso estado também já reconhecem como serviço complementar de saúde, já tem isso regulamentado em lei, e tem um movimento grande de profissionais que utilizam essas técnicas como ocupação de regulamentação da prática da terapia, aí no caso a terapia integrativa, hoje, né, é o último nome, né? Então, para a psicologia ainda não. Eu acho que eu não devia fazer isso, não. Quer saber o que é? Eu posso conceder o presidente. Agora a gente fica curioso. Mas eu vou fazer algumas provas. Deixa eu lembrar o seguinte. Há cerca de 120 anos atrás, a psicanálise era uma prática não reconhecida. Certo? Ou seja, esse processo de reconhecimento de uma prática de saúde que possa resultar em benefícios para o doente, etc. e tal, é algo complicado e que leva
muito tempo, por vezes. E que está, muitas vezes, submetido a toda uma série de fatores, como, por exemplo, os fatores de mercado, que na nossa sociedade, como se sabe, não é, são muito fortes, pregnantes e estabelecem muitas vezes o que é correto, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Até cerca de 20 e tantos anos atrás, né, a acupuntura, por exemplo, não era uma prática reconhecida, né, e absolutamente disputada, né, pelas profissões regulamentadas, como medicina, psicologia, fisioterapia, etc., odontologia, etc. Né? E hoje em dia, né, há uma intensa luta pelo mercado, né, de tal modo que o lobby médico conseguiu estabelecer que a acupuntura é uma prática privativa dos médicos. Né? É uma coisa assim, absurda, fantástica, mas eles conseguem isso. Né? Eu cara lá no médico, só depois de muita luta, realmente, a gente conseguiu brecar, mas mesmo assim, como eu disse anteriormente. Então, que vejam bem, aí uma outra provocação. O que é ciência? Se a gente fica dentro de determinados parâmetros, o que é uma ciência, né? Do positivismo lógico, etc. e tal, o negócio complica ainda mais. Tem muita coisa. Por exemplo, a psicanálise não seria considerada ciência. Claro. Então, vejamos uma dessas práticas ainda, ou alternativas, ou complementares, ou integrativas, qualquer coisa assim, né, que é a grafologia. Certo? A grafologia tem muito a ver, né, com certas técnicas utilizadas por nós, psicólogos, como os testes expressivos, né? Ou seja, testes que recolhem comportamento motor. Né? O PMK é um deles. Né? E quem conhece alguma coisa do PMK, ou grafologia, né, sabe que, né, são desenhos que se faz, depois de algum tempo se corta o controle visual do PMK, ou, né, na grafologia, né, também a mesma coisa, desenhos, etc. e tal, traços, etc. e tal. E vejam bem, por que é possível interpretar essas amostras de comportamento motor expressivo, como no PMK, ou na grafologia, né, ou no HTP, certo? Casa, árvore, pessoa, e se levantar, né, com uma certa segurança científica, digamos assim, aspectos da personalidade, e a grafologia não pode fazer. Né? E a escrita de palavras com sentido, etc. E tal, não se consegue fazer. Claro que há muitas coisas que a gente poderia levantar daí mesmo. Não é a mesma coisa você desenhar, ou dedicar, cobrir uma linha, depois continuar cobrindo, mesmo com a vista tampada, ou desenhar um zigue-zague, continuar desenhando, etc. Todos aqueles traçados. Ou então desenhar uma casa, árvore, pessoa, né, do que você escrever, porque a escrita tem um determinado sentido, tem toda, né, a sintaxe o sentido, né, o significado das palavras, que envolve, né, muito da personalidade de quem escreve, né, da subjetividade
de que escreve. Então, por que nós não podemos fazer isso? Né? Nós não podemos passar dessa expressão motora, né, através de determinadas técnicas para a interpretação da personalidade, da subjetividade dessa pessoa. Certo? Enfim, é só uma provocação, não é? Mas para dizer que o tema é realmente muito complicado. Tá? E as coisas vão se movendo e nós só podemos esperar que. Eu ia perguntar, por exemplo, ali, a Zélia estava falando, por que certas práticas dessas são reconhecidas para serem utilizadas pelo médico ou pelo enfermeiro, mas não pelo psicólogo. Né? A hipnose, por exemplo, é outra prática, que é uma prática complementar, aceita pela psicologia. A acupuntura o era até algum tempo atrás, depois que os médicos, até o momento que os médicos tomaram conta dela, né? Por força, né? do valor de mercado que ela tem, que finalmente reconheceram, que absolutamente eram contra a acupuntura, achavam que não era científica. Né? A hipocrisia domina aí esses casos. Vamos abrir para mais um tema, o pessoal que quiser escolher, está aberto aí, vamos lá. Vamos olhar aqui do lado, né? É porque não dá muito direito, quem está ali. Ah, tá. Vamos lá, gente, pode levantar, alguém pode ir lá buscar. Estão enxergando aí? Estamos. Vai buscar aqui. Alguém mais quer buscar um tema? A gente escolhe 3 temas e a gente vai trabalhar em cima. Vocês querem, gente? Pode levantar. Vamos lá, vamos lá. Vamos botar fogo na Vai lá, você quer conversa. buscar um tema? Escolhe um tema para a gente. O objetivo do Dialogando é isso, é a gente dialogar para construir ferramentas juntos. Porque responsabilidade não é só do sistema do conselho, é também dos profissionais. Né? Quer ir lá buscar um tema? Vai lá. Ah, é? Olha, Se não tiver, pode mandar um ir. tema. Ótimo, não precisa estar aqui. Não está. Talvez esteja, você não sabe. Mas esse seria a parte de guarda. O que acontece? O tio da minha namorada, ele foi diagnosticado com alguns problemas, eu não vou saber agora dizer que eu não vi o diagnóstico, não tenho contato com ele, mas o irmão dele tem a tutela dele, né? Foi dado legalmente e tal, então ele é responsável financeiramente e tal, responsabilizado por tudo. E agora, ele quer, esse tio dela busca por autonomia, tem fugido de casa, ele inclusive tem reclamado dessa questão do controle, né? E o irmão dele, né, o pai da minha namorada, ele pelo que a distância, a impressão que dá, seria alguma coisa em torno de um controle moral que ele exerce sobre o irmão e tal. Aquela há uma intenção de cuidado, mas é um controle, ele tenta ver o que é melhor para o irmão. As questões que a gente fala aqui sobre autonomia, até onde ele de repente pode precisar ou não de uma assistência e tal, o que seria um CAPS, o que o CAPS poderia pensar e tal. Para mim fica um pouco difícil. Eu acabei de ter essa aula na faculdade agora sobre a questão de psicologia e saúde mental, falou-se muito sobre o CAPS. Falou inclusive que, pelo que eu entendi, não era o sistema hoje, a lei, a formulação da lei não se quer que seja dada autonomia, a tutela, que a pessoa conquiste a sua autonomia, que nem sequer seja dada a autonomia à pessoa, que ela tem que lançar mão da sua autonomia lá, né? Só que parece que é um foco para desinstitucionalização.
E eu não vi muita questão relacionada a como é que é feita essa passagem de uma questão dessa, por exemplo, com a tutela, para, de repente, uma residência terapêutica. Ele vive sozinho, ele tem uma renda, eu acho que é em torno de 3 mil, que ele não é nem uma renda do governo, não é esse sistema de moradia assistida, nada, do pai dele conseguiu uma pensão, então é por um outro meio que chega esse dinheiro. Então, assim, eu também me resguardei de ficar falando que eu não sabia, mas que a única coisa que eu disse foi que ele procurasse um CAPS para ver se há como pensar junto com o pai dela e com o tio o que pode ser feito. Queria aproveitar o espaço para perguntar a alguém que trabalha, de repente, relacionado com isso, se realmente é até aí mesmo que deve chegar algum tipo de comentário, porque eu também não participo da situação, então acho que eu não tenho mesmo o que falar, porque eu não sei. Eu sei, o pouco que eu sei eu estou falando com vocês. Assim, se alguém já pegou um caso desse parecido, o que eu posso dizer para que pelo menos eles comecem a pensar, fazer pelo menos as perguntas certas com relação a isso? Já que há uma intenção de cuidar, há uma queixa do tio dela, o pai também quer se livrar da tutela, mas ao mesmo tempo tem medo do que ele possa... Aqueles medos, né, do que ele vai fazer com o dinheiro. Ele tem uma namorada que também tem questões, também tem uma situação parecida com a dele, então... existe essa questão dele fugir, aí ele não toma o remédio, então há uma preocupação legítima, mas ao mesmo tempo há esse controle que ele acabou ocupando